meio que uma metáfora da coisa. Quando utilizo uma subrede, IPv4 possuía uma limitação de IP. Então, graças a essa limitação de IP, foi necessário então segmentar, ter um melhor aproveitamento dos IPs fornecidos. Exemplo, se você tem na sua casa o IP 192.168.1. Alguma coisa aí, com a submáscara da classe C, lembra que esse IP aqui é um IP de classe C, o 9 começa com 192, e se ele começa com 192, ele é um IP classe C, e possui a máscara 255, 255, 2550. Então, se você tem algo parecido com isso na sua casa, você tem disponível, eu não vou explicar ainda porquê, vai ficar mais à frente isso, você vai ter disponível para você trabalhar 256 IPs. Isso para você poder alocar para hosts. O que são os hosts? Hosts podem ser os computadores, podem ser os smartphones, podem ser os hosteadores e etc. Então você vai ter 256 IPs para tudo isto aqui. Na verdade, o host não vai ser um roteador. O roteador vai ficar em uma outra categoria mais para cá. O roteador vai ser um nó na rede. Ficaria aqui. Então você vai ter 256 IPs para dividir com tudo isso. Porém, tudo isso seria se fosse um provedor de internet, se fosse uma empresa grande. Na sua casa, você não precisa de tudo isso. O que você precisa é 5 IPs para 5 máquinas, basicamente. Você dificilmente vai ter mais do que 5 computadores. Se colocar a expansão dos smartphones, aí vamos subir um pouquinho mais. Vamos botar 20 IPs. Então você vai estar utilizando 20 IPs e vai estar tendo uma perda aí de mais de 230 IPs. Aí você começa a entender que não precisa de tanto IP assim. Você só precisa de 30 IPs, por exemplo. Você não precisa ter 256 IPs. Só 30 IPs já resolve o seu problema. E com a escassez de IPv4, surgiu então a necessidade surgiu então a necessidade aí do pessoal de diminuir a quantidade de utilização de IPs, de aumentar a vida útil do IPv4. A partir daí surgiu a técnica de CIDR e as técnicas de VLSM, que entram aí no assunto de subredes. Eu vou trabalhar então com esses, primeiro com este aqui, 92.168.1.100, com esse IP, para nós podermos aprender a calcular subrede. Muito bem. Para você poder calcular a subrede, você precisa entender que todo bit 1 nós vamos chamar de bit de rede. E todo bit 0 nós iremos chamar de bit de host. Outra. Todo bit que tiver da esquerda para a direita vai ser então um bit de rede. E todo bit da direita para a esquerda vai ser um bit de host e da esquerda para a direita vai ser um bit de rede. Vou organizar aqui. Perfeito. Então aqui do 255, 255, 2550, vocês veem que eu tenho 8 octetos que estão com os bits todos uns ativos. Se eles estão com bit 1, olha só, 1 rede. E tem alguns bits 0 desativados, mais especificadamente 8 bit 0 ativado. Se eu falo de bit 0, eu estou falando de host. Então eu tenho daqui, só para você poder entender melhor, eu tenho aqui do 0 até o 255 utilizáveis para host. Ou não. Por que não? Porque o bit 0, o IP de final 0, ele é utilizado para determinar a rede. E o IP final 255 é utilizado para broadcast. O que isso quer dizer?
quer dizer que todo o primeiro IP de uma subrede vai servir para definir o início daquela rede. E todo o último IP de uma subrede, nesse caso aqui o IP dessa subrede é o 255, ele vai ser utilizado para definir o endereço de broadcast. O endereço de broadcast é aquele endereço que é encaminhado para todo mundo. Quando alguém quer se comunicar com algum host, não sabe qual IP, não sabe como se comunicar com aquele host, ele utiliza então esse endereço para se comunicar com os demais computadores e assim descobrir com quem ele quer efetivamente se comunicar. Vamos partir aqui, obviamente, da máscara para realizar o nosso cálculo de subrede. Muito bem, vamos agora calcular quantos hosts nós podemos ter aqui e quantas redes nós também poderemos ter aqui. Eu tenho 192.168.1.100, é o endereço classe C, porque ele começa com 192 e 192 pertence então aqui aos endereços da classe C. Além disto, eu sei então que minha máscara é 255, 255, 2550. Perfeito? Todos os bits dessa, vou dar um zoom aqui para você poder ver junto comigo. Todos os bits estão ativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então aqui nós demos um zoom em como está essa representação. Quando eu estou utilizando subrede, lembra, eu faço o quê? Eu vou aumentar a quantidade então de redes que eu posso ter. Olha aqui, se eu vou então daqui da esquerda para a direita, eu vou estar aumentando o número de redes. Eu vou então mudar o número desse último aqui. Vai ficar com esse valor, vou utilizar esses dois. E aqui você vai ver que 2 bits que eu tenho, né? Que eu ativei 2 bits. Eu vou ter então 2 elevado a 2, que é igual a 4 subredes possíveis que eu posso estar utilizando. Então aqui eu vou ter 4 subredes e vou ter quantos hosts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elevado a 2, que dá o quê? 64. Porém, como eu falei, o primeiro endereço, o 0, e o endereço de broadcast 255 são utilizados já são separados. Então, não são utilizáveis para host. Então, eu coloco aqui menos 2. Então, eu vou ter 62 endereços alocáveis para host. Desta forma, se calcula a subrede. Você pensa em bits, não pensa no número aqui geral. Pensando em bits, você não tem problema nenhum, é muito fácil de acertar. Se eu tenho 2 bits ativados, 2 elevado a 2, 4, me sobra então 6 bit 0 alocados para host. 0 é host. 6 elevado a 2, 64. Menos 2, 62. Perfeito? Então, dessa forma você faz o cálculo. Agora, como eu converto isso então para a máscara? Qual máscara eu vou utilizar então aqui? Simples também. Aqui, ó, 128 e aqui é 64. 128 mais 64, vamos calcular. 128 mais 64. 8 mais 4 que dá 2, sobe 1, aqui vai dar 9 e desce o 1. Então, a máscara vai ficar o quê? Com o final 192. Eu tenho, portanto, aqui, essa vai ser a máscara utilizada para eu poder segmentar em 4 redes este endereço. Mas qual o endereço? O primeiro endereço de cada subrede. A primeira subrede vai começar no IP 0. Bota aqui a primeira subrede, começa no IP 0 e vai até o IP 63. A segunda subrede começa no IP 63 e vai até o IP 127. Como eu sei disso? Como eu sei que é esse o espaço? Porque é o espaço que tem de host.
eu tenho 64 hosts aqui, ó, 64 IPs. Então, do 0 até o 63 me possibilita 64 endereços. Do 63 até o 127 me possibilita mais 64 IPs. Tem como dividir mais isso? Tem como eu unir outras redes? Tem. Olha só. Se eu crio então uma subrede, digamos que eu quero apenas que essas duas subredes possuam essa máscara. E esta outra subrede aqui, ela seja apenas uma, porque é sei lá, é uma rede mais utilizável. Eu quero que essa subrede, então, ela possua o final, ela possua espaço para 128 IPs. 64 mais 64, 128 IPs. Como é que eu faço isso, então? Muito simples. Eu só preciso aqui, ó, 255.255.255. Quanto? Quanto eu preciso para que eu possa obter duas subredes? Eu preciso de apenas quantos bits? Que número que elevado a 2 dá igual a 2? Se você transferir esse exponencial para cá, você vai ver que raiz quadrada de 2 é igual a 1. Então você precisa de 1 bit. Perfeito? Outra forma de calcular isso é você ter na tabelinha que nós fizemos agora há pouco, no outro vídeo. No primeiro vídeo dessa série. Então aqui eu preciso de apenas 1 bit, que elevado a 2 vai me trazer duas subredes. Se eu ativar apenas 1 bit, eu vou ter aqui o 128. Se eu tenho o 128, eu posso colocar aqui, ó, 128. Para eu ter apenas uma rede com 128 bits, eu preciso ativar apenas, com 128 hosts, eu preciso apenas ativar o primeiro bit. Ativando o primeiro bit, eu tenho aqui os meus IPs. Aqui está muito simples, está muito abstrato, na verdade, né? O assunto subrede é complicado, porque você não basta ver a teoria, não basta você ver um videozinho na internet que você vai saber, não. Você precisa praticar a subrede. Todos esses conceitos aqui, vou tratar com vocês em forma de exercício, para que possamos entender melhor estes conceitos. Eu vou apagar tudo isso agora, para que possamos trabalhar neste próximo vídeo, que vai ser apenas sobre exercícios de subrede.